51, 53 pregações em Romanos. Desde o ano passado até hoje, nós tivemos em torno disso, 51, 53, porque nós iniciamos em Atos falando ali da conversão do apóstolo Paulo, como que Deus o encontrou, o homem que perseguia a igreja, Deus o encontrou e o chamou e o usou sobremaneira. E nós temos aqui uma das suas cartas, carta poderosa, inspirada pelo Espírito Santo, escrita pelo apóstolo Paulo. Romanos 16, versos 25 a 27. Romanos 16, 25 a 27. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Você já ficou sem palavras diante de algo grandioso, diante de algo glorioso? Às vezes tudo que nos resta é um suspiro ou um glória a Deus espontâneo. Talvez eu não tive esse privilégio ainda, eu ainda quero visitar um grande cânion, alguma coisa assim. E você vai estar ali na boca daquele grande cânion e o que deve vir ali, né? De fato, a natureza aponta para um Deus vivo que nos faz glorificar, né? Os céus manifestam a glória de Deus. Então, mesmo que você não tenha estado na frente de um grande cânion, mas acredito que todos nós aqui, Lençóis Maranhenses, então, aquele pôr do sol, você olha, mas seja o que for, né, nas pequenas coisas ali, numa margarida que você começa a olhar os detalhes, no João de Barro que construiu ali, bem na frente da janela da minha cozinha ali, mês após mês ali você fica espantado. Às vezes tudo que nos resta mesmo, realmente é dar um suspiro de glória a Deus. Ele é digno de toda honra e glória. E a carta de Paulo aos Romanos é talvez aí o mais profundo tratado teológico da Escritura. Muitos homens, grandes homens de Deus, se converteram lendo esta carta, estudando esta carta. E desde os primeiros versículos, Paulo nos leva das trevas do pecado até a luz da justificação pela fé. Ele nos conduz pela estrada da santificação e da segurança eterna que nós temos em Cristo. Ele nos apresenta o plano soberano de Deus para judeus e para gentios. Então, Romanos 16, 25 a 27, esse texto que nós acabamos de ler, é mais do que um simples encerramento de uma carta. É o ápice. É o ápice. Talvez aqui esteja nos revelando algo central aqui de toda a carta. É como se Paulo dissesse: depois de tudo o que eu falei, eu só posso me curvar e glorificar a Deus. Não sei se vocês notaram, mas em todos os cânticos dessa noite, nós exaltamos e glorificamos e bendizemos esse Deus Todo-Poderoso. Paulo encerra a carta adorando, bendizendo. A sua teologia, ela culmina com uma doxologia. Talvez aí na sua Bíblia tenha um subtítulo escrito, a doxologia. Doxologia vem do grego, doxa é glória, e logia tem a ver com palavra, uma expressão de louvor que brota de um coração rendido ao Deus eterno. E ao longo da carta, Lívia, por favor, pode colocar, eu sei que não vai dar para enxergar aqui as miudezas, mas o que importa é se você está enxergando ali aqueles quadrantes,
E lá no início dessa série, a gente foi apresentando essa tabela aos pouquinhos. E ao longo da carta, Paulo nos deu uma visão do que significa o Evangelho. Nos primeiros 3 capítulos ali, condenação é a palavra-chave. Ele nos mostrou a ira justa de Deus contra o pecado. O homem está perdido. O homem sem Cristo está morto nos seus delitos e nos seus pecados. E esta é a notícia, esta é a verdade que precisa ser proclamada quando você e eu anunciamos o verdadeiro Evangelho. Porque enquanto o homem não se ver como alguém carente e necessitado de um Salvador, ele permanecerá endurecido no seu próprio ego. Então Paulo anuncia essa má notícia a respeito da nossa condição caída nesses primeiros 3 capítulos. Depois dos capítulos 3, um pouquinho do 3 já até o 5, 4, 5, a justificação pela fé. Em Cristo, Deus enxerga alguém justo, pelos méritos de Cristo. Esse homem que estava perdido, em Cristo é justificado. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Dos capítulos 6 a 8, então, Paulo passa a falar sobre a santificação. Fomos salvos pela graça, e agora, porque estamos em Cristo, devemos andar de uma maneira que exalte e glorifique a Deus na nossa conduta, dia após dia, mas não na nossa própria força. Santificação, nos capítulos ali, dos capítulos 6 a 8, onde ele vai falar, antes vocês ofereciam os membros do corpo de vocês como um instrumento de injustiça. Mas agora que vocês estão em Cristo, ofereçam cada partezinha do corpo de vocês como um instrumento de justiça. E isso só é possível, por quê? Porque Cristo os alcançou. Porque você se arrependeu e confiou exclusivamente nos méritos de Cristo, para encontrar então, não só a salvação, mas a capacitação desse Espírito, do Espírito Santo, para dizer não para o pecado. O plano soberano de Deus na história, dos capítulos 9 a 11, onde ele vai deixar claro o que ele pretende ainda com Israel e o que ele pretende ainda com aqueles que não são Israel, que somos cada um de nós aqui. Deus cumprirá os seus propósitos de salvação. E aí então, dos capítulos 12 até o 16, não que não houvesse algo de prático nos primeiros 11 capítulos, mas é como se, a partir do capítulo 12, Paulo estivesse respondendo aquela pergunta: com base em tudo isso que você tem dito, e daí? E agora? E aí então ele passa a dizer como eu e você, que estamos em Cristo, devemos viver. Devemos, a ênfase maior na prática, a partir do capítulo 12 até o capítulo 16. E agora então, como quem chega ao cume de uma montanha, ele contempla tudo o que foi revelado, e o que ele faz? Ele adora, ele glorifica a Deus. Então essa doxologia final aqui, é um resumo solene dos temas centrais da carta aos Romanos. Que temas centrais são esses? O Evangelho, a revelação do mistério, a obediência da fé, a glória de Deus. Então essa doxologia, essa expressão de louvor, é um convite, dobre os joelhos. Devemos todos dobrar os joelhos com Paulo, diante de tudo que ele explicou, revelou aqui, diante da majestade do plano redentor de Deus, o homem, o salvo sobretudo, deve responder com adoração. Há motivos para nos alegrarmos no nosso Deus. Ele não nos deixou desamparados, Ele enviou o seu Filho que morreu por mim e por você. Ele é suficiente, e enquanto Cristo não nos for suficiente, nada será. Então a ideia central da pregação de hoje
é que o Evangelho revela o Deus que salva, sustenta e é digno de toda a glória. Thaís mencionou alguma coisa aqui, enquanto estava ministrando louvor, e disse, tudo é por causa dele, e inclusive a nossa salvação. A nossa salvação é por causa dele, é para o louvor da sua glória. Foi por isso que o Senhor salvou você, meu irmão e minha irmã. Você foi salvo, claro, por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o objetivo da sua salvação é a glória do seu próprio nome. Deus se revelou e decidiu no seu plano eterno, antes da fundação do mundo, que a história andasse de acordo com um curso já testemunhado por nós. Inclusive, quando ele afirma que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão dos pecados. Por que é desse jeito? Porque Deus, no seu plano soberano, tinha um alvo de revelar-se a si mesmo, de exaltar o seu próprio nome. E aí então ele revela-se a si mesmo nas três pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Filho encarnado, então se revela. O Evangelho revela o Deus que salva, sustenta e é digno de toda a glória. Então Paulo começa, no texto que nós lemos, adorando a Deus, ou adorando o Deus que age agora em nossa história pessoal. Ele não apenas nos salvou, mas Ele também, meus irmãos, nos firma, nos sustenta e nos confirma. Ele é poderoso não só para nos salvar, mas para nos manter nas suas poderosas mãos, sem que nada nem ninguém possa nos tirar das suas garras. Então a mensagem de hoje pretende encorajar a cada um de nós aqui com esta verdade, porque nem mesmo as tuas quedas são capazes de te tirar das garras do leão, porque o preço que ele pagou na cruz foi suficiente para garantir e para te confirmar. Então no versículo 25, o primeiro ponto dessa mensagem: Deus é poderoso para nos confirmar no Evangelho. A primeira parte do verso 25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho. Paulo, vocês lembram da pregação da semana passada, nos versos 17 a 20, Paulo ele termina falando de divisões, de falsos mestres, alerta a igreja para se posicionar contra todo tipo, na verdade, de maledicência e contra todos aqueles que se levantam contra a unidade da igreja comprada por ele. Mas a sua última palavra não é de medo. Nós não precisamos temer este mundo de trevas que se levanta contra a igreja. Nós não precisamos temer falsos mestres que venham a se levantar, porque o Senhor nos guarda. Então, a palavra final de Paulo não é que a gente simplesmente se afaste destes falsos mestres e fique aqui tremendo, morrendo de medo, mas é uma palavra de confiança. Deus é poderoso para confirmar os seus filhos. A palavra confirmar aqui significa firmar, estabelecer, tornar estável. Nós em nós mesmos, no coração pecaminoso que temos, somos instáveis. Por muito pouco nós nos deixamos tomar pela ansiedade, pela inquietação da alma com noites mal dormidas. Mas o nosso Deus, Ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui, o nosso Deus, Ele é poderoso, irmãos. Ele é poderoso para nos deixar inabaláveis. O termo aqui evoca a imagem de uma árvore plantada junto a ribeiros, à luz ali do Salmo 1, inabalável. Você e eu, porque estamos em Cristo, somos inabaláveis. Inabaláveis. Não importam as circunstâncias, em Cristo.
Confirmar tem a ver então com edificar sobre alguma coisa. E no caso, Deus então é poderoso para confirmar, estabelecer os seus filhos segundo o Evangelho. Segundo o Evangelho. Então Paulo, como é que se dará essa confirmação? De acordo com o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Conforme Paulo já afirmou em Romanos 1, versículo 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não vou me deter aqui nessa pregação nisso, mas depois, talvez ainda hoje, note, depois você pega essa doxologia e compare com o primeiro capítulo de Romanos, e você vai ver Paulo fazendo algumas repetições. Então é como que nessas repetições, é um recurso literário que tem ali, onde ele começa afirmando algo e depois termina afirmando as mesmas coisas, como que fazendo uma moldura para toda aquela carta ali. Aí depois você pega e vai fazendo esses correspondentes, encontrando as mesmas palavras, as mesmas ideias, quando ele revelou lá no início do capítulo 1 quais eram as suas intenções, e agora o fechamento aqui em oração que ele está fazendo. Então, no capítulo 1, Paulo já tinha afirmado que o Evangelho é o poder de Deus, e agora ele está dizendo, é neste Evangelho que Deus é poderoso para confirmá-los, para mantê-los inabaláveis. Então, quando Paulo diz, e aí você pode ter gerado até uma estranheza aí, né? Quando ele está falando ali, nesse versículo 25 de Romanos, né? 25 ele fala, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho. Como assim o meu Evangelho, né? O que significa isso? E esse meu Evangelho, quando Paulo diz aqui no verso 21, ele não está se referindo a algo criado por ele mesmo, é claro que não. Ele não significa apenas que o Evangelho que ele prega é o que ele também aprendeu, se apropriou, e agora então, inclusive, é um evangelho que consiste na pregação sobre Jesus Cristo, e aí então é este evangelho que ele proclama aqui. Em contraste com os falsos mestres que ele tinha acabado de mencionar, que agiam em desacordo com a doutrina. Ele fala isso, né? Cadê ali, onde ele fala, no verso 17, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. E aí agora ele aponta para a doutrina verdadeira, que é o que vai sustentá-los e é o poder de Deus para sustentar a cada um ali. O evangelho que Paulo prega está alinhado com Cristo, e por isso o Deus poderoso confirma os seus com poder. Meus irmãos, o Evangelho não é só para salvar e depois você guarda numa gaveta e vai viver a tua vida na tua força, buscando ser uma boa mulher, um bom homem, um bom filho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, mas é o poder de Deus para nos confirmar e nos edificar e nos transformar dia após dia. A santificação do Senhor, ela é pautada e baseada exclusivamente no Evangelho. Então, se você está cansado e sobrecarregado, e talvez até entristecido, na luta contra o pecado, eu preciso lembrá-lo. Pregue o Evangelho para você mesmo. Olhe para esse Evangelho poderoso de Deus, que te salvou, que te redimiu, e que é capaz de confirmá-lo, inclusive ali no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. No caso da igreja de Roma, nós sabemos que a maioria não era composta, era uma igreja que não era composta, na sua maioria, por judeus. Era uma maioria de gentios. E Paulo, ele deseja então que os seus leitores, eles entendam, esses gentios, que portanto não faziam parte, né, do povo de Israel. Paulo deseja que estes entendam que Deus é poderoso para confirmá-los como seus filhos, ainda que eles não fossem judeus. Porque lá no contexto deles, tinha essa questão, tinha essas questões ali no meio, gerando algum atrito por vezes. E Paulo está dizendo, olha, Deus é poderoso para confirmá-los. Fiquem tranquilos. Paulo está deixando claro que os membros daquela igreja tinham motivos para glorificar a Deus. Porque o próprio Deus os confirmava na verdade, na santidade e na unidade em Cristo Jesus.
E o mesmo ocorre sobre cada um de nós. Em tempos de dúvidas, ataques ou tentações, volte-se ao Evangelho. Deguste a verdade do Evangelho. Não é o seu esforço que o mantém firme. Não é o teu esforço que o mantém firme. É o Deus que pode. Pense em Pedro, o apóstolo Pedro, o pescador, impulsivo, fraco, negou Jesus na hora do vamos ver, ele negou Jesus. Mas Jesus orou por ele. Lucas 22, 32. Eu roguei por ti, Jesus falando com Pedro. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E aí depois a gente sabe tudo o que acontece. Mas Jesus orando por nós, tem alguma chance dessa oração não ser atendida? Eu creio que não. E o próprio Jesus depois então vai ter com Pedro e o restaura para o ministério. Pedro caiu, mas ele foi confirmado, restabelecido. Como Paulo disse aos Filipenses 1, verso 6, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. O nosso Deus começou uma obra. Lembre-se aí agora daquele momento, nem todos conseguem precisar um momento específico, né? Mas a grande maioria sim, da sua conversão, meu irmão. Daquele momento em que você se reconheceu como pecador e aceitou Cristo como teu Senhor e Salvador. Traga isso à sua memória nessa noite. Ali, Deus começou uma obra na sua vida que estava planejada antes da fundação do mundo, por amor, para o louvor da sua glória, demonstrando o seu grande amor. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Não escute as vozes da sua própria consciência, que muitas vezes, né, não tem nada de base bíblica para isso, mas uma vez eu achei interessante, um pastor falou, duvide daqueles pensamentos na primeira pessoa que você tem, porque muitos deles pode ser ali uma indução, né, do próprio Satanás. Eu sou realmente, cuidado, né, com essas afirmações. Claro, Satanás não é Deus, ele não é onisciente, ele não é onipresente, mas ele é, poderíamos dizer, um especialista no comportamento humano. Ele não sabe o que estamos pensando, mas consegue observar muito cada movimento, expressão facial que nós podemos ter diante de determinada circunstância e situação, e aí então é o tentador mesmo, mas o nosso Deus é poderoso para completar essa obra independente da nossa própria. Então cuidado, né, com as vozes da sua própria consciência, com as vozes de Satanás, que às vezes fala, às vezes escreve, né, e vem acusar e vem mentir, caluniar. Mas nós nos apegamos ao Senhor Jesus. O Senhor completará essa obra que Ele começou na sua vida, não tenha dúvida disso. E como que Ele faz isso? Segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo. É o Evangelho que nos salva, nos firma e nos leva até o fim. E há uma outra doxologia que é a coisa mais linda, um dos textos mais belos, e foi até antes de eu chegar aqui nesta igreja, eu trouxe uma série de pregações, não sei quantos vão lembrar, talvez não muitos, mas depois eu até repeti essa série aqui, então não tem chance de talvez você não ter escutado. Em Judas, na carta de Judas, nos versos 24 a 25, ali há uma outra doxologia que é maravilhosa e que confirma esta verdade, meu irmão, de que você pertence ao Senhor e não tem ninguém que te tire das garras dele. Lá em Judas 24, 25 está escrito assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, a esse, glória, majestade, império e soberania.
Não confie na sua própria força e não se desespere diante das lutas. Confie no Deus que confirma os seus. É claro, a igreja, como foi lembrado aqui pelo Joí, ela não é composta por supercrentes, mas de pecadores sustentados pelo poder do Evangelho. Glória a Deus, porque Deus não nos desamparou, Ele nos sustenta, Ele é poderoso para nos guardar de tropeços. E ainda que você caia numa escolha pecaminosa que tenha feito, o Senhor selou você com o Espírito Santo, um selo da promessa. Não confie na sua própria força, mas confie no poder do Evangelho. Como Deus faz isso? Como que Ele confirma os seus filhos? Paulo responde: por meio de um Evangelho que não é novo, nem improvisado. É um plano eterno, que agora foi plenamente revelado. E aí ele vai falar sobre isso agora. Vejamos o restante aí do versículo 25 e o versículo 26, o ponto 2 aqui desta mensagem. O Evangelho é a revelação do mistério agora manifesto. Ponto 2, o Evangelho é a revelação do mistério agora manifesto. Versos 25, a parte B, e verso 26. Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto. O plano de Deus, antes oculto em figuras e em promessas, agora ele é plenamente revelado em Cristo. O Evangelho é a sabedoria de Deus revelada. E aí nós cantamos aqui, eu não vou lembrar qual é o cântico, falava sobre os mistérios de Deus, né? Mistério na Bíblia não tem a ver, eu já falei isso antes aqui, mas mistério não tem a ver com revelações místicas e subjetivas, mas tem a ver com os decretos divinos estabelecidos por Deus na eternidade. Então, quando Paulo está falando desse mistério que estava guardado em silêncio nos tempos eternos, ele está apontando para o plano de Deus, que agora está ficando cada vez mais claro ali. Ou seja, Deus, que é soberano, decidiu antes da fundação do mundo revelar-se a si mesmo por meio do Evangelho. Já lá no Antigo Testamento, Deus ele começa a manifestar, dando a conhecer o mistério que estava guardado em silêncio nos tempos eternos. Já ali no Antigo Testamento já se dava parte desta revelação. Com Abraão, por exemplo, Deus já havia anunciado que todas as famílias da terra seriam abençoadas. A forma como Deus alcança então gente que não pertencia aos judeus, também deixa claro que sempre foi o plano de Deus alcançar gentes de outras nações. Aqui já está embutido para Abraão uma promessa de alcançar gente de toda a tribo e nação. Esse mistério de salvação, então, irmãos, foi manifestado por meio das escrituras proféticas, é o que Paulo fala aqui em Romanos. Ou seja, por meio do Antigo Testamento, conforme o mandamento do Deus eterno, finalzinho do versículo 26. O que Deus iniciou no Antigo Testamento foi então plenamente esclarecido e colocado então em prática, em larga escala, digamos assim. Então o mistério foi revelado porque em Cristo Jesus, todo aquele que nele crê é resgatado, é salvo. Esse é o ápice da revelação desse mistério. O mistério então que estava oculto no passado, ele foi finalmente revelado em Cristo. É esse mistério que Paulo está se referindo aqui. Cristo em sua plenitude, revelado para os judeus, de modo então que esses agora então conseguiam ali no contexto de Paulo, começar a compreender com clareza as profecias do Antigo Testamento. Acerca do Messias, por exemplo, que também foi revelado aos gentios com um propósito, a fim de efetuar obediência de fé entre todas as nações. Em Efésios 3, 4 a 6, explica um pouco mais a respeito dessa ideia em torno do mistério que estava oculto e que foi revelado. Nesse texto,
Efésios 3, 4, 6. O mistério de Cristo é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Em Colossenses 1, 27 também. Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério que estava oculto é Cristo Jesus. Que ali então, naquele momento, foi visto por muitos, foi morto e ressuscitou. Então esse plano escondido nos tempos eternos agora é manifesto. Não foi improvisado. Ele foi revelado em Cristo, foi prometido nas escrituras proféticas no Antigo Testamento, foi decretado pelo mandamento do Deus eterno e foi proclamado a todas as nações. Com qual propósito? Para gerar obediência de fé. A obediência que Paulo, então, reconheceu na igreja de Roma. Ele fala, lembram? Que ele fala que ele louva a Deus pela obediência que eles estavam tendo. Essa obediência, ela é colocada como o propósito de Deus para todas as nações. Gente de todo tipo deve se prostrar diante do senhorio de Cristo em obediência voluntária. Então o evangelho não é apenas para ser crido, ele deve ser obedecido. Não é só mais uma expressão religiosa. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Deus nos resgatou das trevas para a luz, para nós vivermos como seus filhos, adotados ali por Ele. A fé verdadeira se manifesta em submissão a Deus. Deus revelou então o coração da história, Cristo crucificado e ressurreto. Valorize essa revelação, leia, estude, ame o Evangelho. Essa semana eu estava vendo uma pregação do pastor Jonas Madureira, e ele estava fazendo um alerta. Mas eu não gosto de ler. E aí ele falava na sua exortação, né? Ele falava assim, não combina, ou você é crente ou você não gosta de ler, as duas coisas juntas não dá. Aí tu leva aquele choque, né? Mas de certa forma faz sentido. Por quê? Porque Deus decidiu se revelar a nós por meio do quê? Por meio de uma palavra escrita, quase que nos convocando, quase que está implícito, né? Leiam, meditem, estudem, se debrucem sobre essa palavra, confira se o que o pastor está falando está condizente com o que está escrito nesta palavra, abandone as suas opiniões, tão logo você perceba que a palavra está dizendo o contrário. É a palavra de Deus que deve reger as nossas vidas. É nela que firmamos, é lâmpada para os nossos pés. Porque se não for assim, nós tropeçamos. Embora salvos, e aí sabemos que, como eu acabei de dizer, estamos confirmados no poder do Evangelho, que salva, poder de Deus. Mas como cristãos podemos viver uma vida medíocre? E todos nós, em maior ou menor grau, em áreas diferentes, temos patinado e andado em mediocridade, mas não precisa ser assim. Nós devemos então entender que não há mais mistério para nós. Para Paulo já não existia, ele está deixando claro. Existia um mistério, mas esse mistério é um plano de Deus, e agora olha, chegamos no ápice desta revelação, é Cristo Jesus, o Messias tão esperado, e Ele ressuscitou, vencendo a morte, vencendo todo o pecado, para fazer com que não haja mais separação. E ali naquele contexto deles, aquela picuinha entre os gentios, entre os judeus, e Paulo está dizendo, olha, Deus resolveu o problema, retirou o muro de inimizade que existia entre vocês, para que vocês fossem um, embora Ele mantenha os seus propósitos sobre Israel e sobre os gentios. Deus revela ali, o coração é Cristo. Deus é claro, profundo, glorioso. Então, como quem retira o véu de uma obra-prima,
Deus revelou o centro do universo. Ignorar Cristo é viver como quem caminha por uma galeria de arte de olhos vendados, com todas as artes cobertas ali talvez. A meta do Evangelho não é apenas informação, mas transformação. A obediência da fé. Você crê em Cristo, mas você também obedece a Cristo. A sua vida está debaixo do senhorio de Jesus. Tudo isso nos leva então, irmãos, a um único destino, a glória de Deus. O Evangelho começa com a nossa necessidade de um homem miserável pecador, mas ele termina com a exaltação do único Deus sábio, o Deus único e sábio. E Paulo ele não poderia encerrar de outra forma, no verso 27. Verso 27, terceiro ponto dessa mensagem: toda a glória pertence ao Deus único e sábio. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aqui é o clímax da carta. Paulo não exalta a igreja, Paulo não exalta os apóstolos, nem os resultados. Ele exalta o Deus único e sábio. Em um mundo cheio de confusão, múltiplas verdades e sabedorias humanas, há um só Deus, e Ele é sábio. Nesse plano redentivo dele, fica estampada a sabedoria de Deus. Que quando Adão peca, Deus não é pego de surpresa, Ele tem um plano eterno. E aí então Ele cumpre com esse plano eterno. Nós sabemos que ainda há coisas por acontecer. Em breve o nosso Senhor Jesus, Ele voltará. E aí não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, nem mais luta contra o pecado. Glória a Deus por essa verdade. Há um só caminho para glorificá-lo. Quer glorificar a Deus? Não existe outro caminho, apenas Cristo Jesus. É por meio de Jesus Cristo. Fora de Cristo não há adoração aceitável. Meus irmãos, não se engane. Nessa cultura, nessa política que cada vez mais, em nome daquele amor inventado, nos convoca a darmos as mãos, como se fôssemos irmãos daqueles que se baseiam e estão firmados em doutrinas heréticas, em doutrinas que desprezam o verdadeiro evangelho. Eu estava pesquisando essa semana alguns vídeos sobre aquele, famoso, Rodrigo Silva, um arqueólogo aí muito famoso, muito inteligente, com uma palavra suave, bonita. Você vai gostar de ouvir, de tão suave que ele é. Mas irmãos, quanta heresia. E aí vão dizer, não, mas está fora de contexto. Ah, é? Onde se aplica isso então, esse contexto? Afirmar que Jesus Cristo é o anjo Miguel. Em que contexto essa frase se aplica? Colocar Jesus como se fosse um anjo no mesmo patamar. Quantas coisas. Além de uma afirmação mais bizarra ainda, firmada lá nos escritos de Ellen White, de que há muitos planetas e que em cada planeta foi plantado uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e que aqui foi o único planeta em que acabaram comendo o fruto, e nos outros não. Então existem aí planetas com seres não caídos, e que haverá então um juízo, e o juízo então não tem a ver com a glória de Deus e a justiça de Deus, mas tem a ver com a comprovação para estes seres não caídos, de que, foram punidos aqueles que comeram do fruto, né? Tem muito isso dentro da ideia do tal do juízo investigativo. Não estou convidando você a estudar o adventismo, não. Se você tem pouco tempo, vai ler a Bíblia, vai se firmar na verdade bíblica, até porque Paulo acabou de dizer para a gente se afastar dos falsos mestres.
Mas cuidado, porque o que tem de crente e de igrejas, por exemplo, chamando esse pastor para ir lá pregar nos seus púlpitos, não é brincadeira. É claro que vai ter pontos de convergência, pontos que nós vamos falar, não, é isso mesmo. Mas o problema não está no que nós temos em comum, o problema está naquilo que não é comum, que corrompe as escrituras, e nós não podemos ter comunhão com as trevas. Então cuidado, a sabedoria de Deus, o seu evangelho, Cristo Jesus, a gente não pode se contaminar, temos que evangelizar, proclamar sim o verdadeiro evangelho. Há um só caminho para glorificar. Fora de Cristo não há adoração aceitável. Cristo é o mediador da glória. O Deus único e sábio, Ele recebe toda a glória. O fim último, então, da nossa salvação não é apenas o nosso bem, mas é a glória de Deus. Viver para Ele é o propósito mais sublime da nossa existência. E por meio de Jesus Cristo isso é possível. O Senhor nos comprou, nos salvou, nos livrou do inferno, mas Ele está fazendo uma obra nas nossas vidas, meus irmãos, uma obra bela, uma obra grandiosa, maravilhosa. Nós temos que nos alegrar, porque Ele está resgatando em nós a verdadeira humanidade, porque Jesus Cristo se fez carne para resgatar o que é ser um ser humano de verdade. E aí então, quando nós ressuscitarmos, ou aqueles que estiverem vivos serem transformados no retorno de Cristo, e então ali, embora isso já tenha começado nas nossas vidas, será pleno sobre cada um de nós. Nós seremos verdadeiros seres humanos no mais sentido, a semelhança de Cristo Jesus, porque Cristo nos resgatou para resgatar em nós a humanidade que foi caída, que foi manchada. Então ninguém quando morre vira estrelinha ou vira anjo. O Senhor pagou um alto preço para que nós possamos ser como troféus da sua glória, da sua graça na eternidade, sendo homens e mulheres transformados, e aí então, até mesmo os nossos corpos, glorificados e exaltados. O modo como Deus integra gentios e judeus em seu plano de salvação, trazendo restauração, tanto para um quanto para o outro, este é o mistério que, quando compreendido, leva a uma adoração profunda. Deus pega gente improvável e gente diferente, e aí em Cristo, chama de igreja, chama de corpo, afirma, vocês são um. O Evangelho, sendo a resposta de Deus para a condição caída do homem, é a chave para o contentamento e para a gratidão, independentemente das circunstâncias. Se as circunstâncias têm determinado o que você pensa e o que você sente, meu irmão, lembre-se do poder de Deus, do Evangelho nesta noite, e realinhe os teus pensamentos, porque se as circunstâncias estão com a capacidade de levar você à lona, é porque existe uma outra coisa governando o seu coração, que não Cristo. Isso não tem nada a ver com a salvação, pode ser que sim, mas eu me refiro a nós cristãos, que estamos nessa luta constante, que vai até o último dia no processo de santificação. Eu sei que as circunstâncias são difíceis e pesadas, e cada um de nós nas suas histórias, nós choramos juntos muitas vezes, mas as circunstâncias, elas não podem ter o poder de determinar como você vai levantar amanhã na segunda-feira, porque você foi comprado por um alto preço. O poder de Deus é que deve revigorar as tuas forças, a alegria da salvação, a verdade de que não importa o que aconteça, você está nas garras do leão e ninguém retira. Estas verdades, o verdadeiro Evangelho é que deve fazer com que amanhã você levante com alegria, independente das circunstâncias. Então cuidado, cada um de nós aqui, as circunstâncias, pessoas, têm o poder muitas vezes de minar o nosso coração, as nossas expectativas, revelando no fim das contas, não um problema nas pessoas ou nas circunstâncias, mas revelando o que governa o nosso coração. E diante de uma constatação como essa, nós precisamos
reconhecer que temos vivido para nós mesmos, cheios de nós mesmos, que Cristo não nos é suficiente na prática. O reconhecimento da nossa condição pecaminosa e da ação divina em nos redimir, o Evangelho deve nos levar a louvar a Deus com maravilhamento. Dobre os seus joelhos então, porque olha, pastor, tu está falando tudo isso, mas é porque eu estou afogado aqui nas circunstâncias, eu não estou conseguindo sair, é por isso que nós precisamos uns dos outros. Peraí, irmão, deixa eu te ajudar, para subir aqui, sobe de novo. Mas o argumento para este retorno, para este reposicionamento, precisa ser o Evangelho. E não um carinho no ego, uma massagem no ego, para que a pessoa se sinta melhor, porque isso vai ser como o voo de galinha. Já viu galinha voando? Ela sai daqui, ela até voa, mas antes da porta, se bem que algumas lá na minha avó, elas voavam bastante. Mas ela vai cair imediatamente. Nós precisamos encorajarmos uns aos outros com a verdade do Evangelho. E você mesmo, a cada dia, confronte o seu próprio coração com as mentiras que você escuta, às vezes de si mesmo. Quem você é em Cristo? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura em Cristo Jesus. A sua vida glorifica a Deus, a sua sexualidade, os seus relacionamentos, a sua rotina, o seu tempo, a sua conta bancária, tudo aponta para a sabedoria de Deus ou para a sabedoria do mundo? Que a sua vida então seja uma doxologia viva, uma expressão da glória de Deus. Viva de modo que as pessoas digam: glória a Deus por isso, glória a Deus por esta vida deste irmão. Eu já dei essa ilustração no passado, mas imagine um vitral. Quando a luz o atravessa, ele revela ali cores e formas. Assim é quando a nossa vida está em Cristo. Quando Cristo nos atravessa, a nossa vida exibe a glória de Deus. Nós devemos refletir, resplandecer Cristo. E aí é só por meio do Evangelho, o poder de Deus que já nos alcançou. O Evangelho não é coisa para aqueles nossos parentes que ainda não se converteram. Claro que é, nós devemos evangelizá-los. Mas também é para nós, para o nosso dia a dia. É a resposta para nós. Continua sendo a resposta para você, meu irmão, e para mim, em tudo o que nós vamos fazer. O grande desafio nosso é compreender como que este Evangelho, que esta mensagem toca a maneira como eu devo falar com meu marido, exortar os meus filhos e andar com dignidade no meu trabalho. É aí que nós falhamos, é aí que nós não conseguimos fazer Temos que orar e clamar para que o Senhor nos dê discernimento. A carta aos Romanos termina então, como toda boa teologia deveria terminar, em adoração. Depois de tratar da nossa miséria, da graça de Deus, da justificação pela fé, da transformação pelo Espírito e do plano soberano para as nações, Paulo ele se cala e exulta. O Evangelho é mais do que um escape do inferno. É a revelação da sabedoria de Deus, é a força que nos mantém firmes, é o projeto eterno da glória manifesto em Cristo, anunciado às nações e vivido por nós. E isso exige uma resposta. Então eu pergunto: a sua vida glorifica a Deus? Pense aí nos seus stories no Instagram, os nossos adolescentes, nossos jovens. Pense aí nas conversas em grupo, nos seus gastos, nos seus desejos. Tudo isso proclama glória, tudo isso proclama glória. Mas para quem? Quem está sendo exaltado e quem está sendo glorificado em tudo o que você faz? Sua rotina, o seu namoro, a sua ética, até mesmo o seu lazer,
tudo isso exibe a glória de Deus ou a sabedoria do mundo? Que a sua vida então, meu irmão, e a minha, se torne essa expressão de louvor e adoração a Deus, essa doxologia, onde as pessoas digam, glória a Deus por isso, e que você nunca se esqueça, a Ele, ao Deus que salva, sustenta e reina, seja glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém, amém. Senhor Deus, o Evangelho não é qualquer coisa, é o Teu poder para salvar, para santificar. Nós queremos Te bendizer nessa noite, Te glorificar pelo Teu plano perfeito, sábio, que estava oculto e o Senhor foi revelando pouco a pouco, de modo que hoje, ao olharmos para a Tua palavra, nós vemos ali a revelação completa em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque os nossos olhos não enxergaram, não viram efetivamente, mas felizes são aqueles que não viram e creram, e nós somos este povo. Nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu Evangelho. Ó Deus, Senhor, nos reavive a chama de fé no nosso coração, em Cristo Jesus. Nós não cremos em algo abstrato, nós cremos no Deus encarnado, Jesus Cristo, morto e ressurreto, em nosso favor, para o louvor e glória do Teu nome. Que esta verdade aqueça os nossos corações nesta noite, nos mantenha firmados, Pai, nesta verdade, nos dá discernimento espiritual. É só o Senhor que pode produzir isso em nós. Então, Senhor, abra o nosso entendimento, para que cada um de nós aqui, ao revisitarmos a verdade do Evangelho que nos alcançou, nos perdoando, nos redimindo, nos transformando, nos dando nova vida, que o Senhor nos ensine a ver como tudo isso toca cada área das nossas vidas. E é em Ti, e é nesta verdade que há esperança para as nossas vidas. Ó Senhor, o Senhor sabe como está cada coração aqui, e eu clamo, renova as forças dos cansados, dos abatidos, mas que cada um de nós venha compreender que a parte de Ti não há salvação, que a parte de Ti não há consolo, que a parte de Ti não há como termos esperança, mas em Ti, Tu que és o Deus poderoso, ó Deus, é capaz de qualquer milagre ocorrer de fato, nos resgatando, nos levantando do mais profundo lamaçal, da mais profunda desesperança. Eu peço, Deus, aqueles que estão deprimidos, ó Deus, vem ali com esta verdade do Evangelho, com a alegria da Tua salvação, e restaura, endireita a nossa percepção sobre a vida. Tudo diz respeito a Ti tão somente, então seja dada a glória e o louvor. Tu que és sábio, Tu que é único Deus, digno da nossa total confiança e aceitação. Por favor, Senhor, faça isso nas nossas vidas e na vida desta igreja, possamos nos mover no poder do Teu Espírito Santo, firmados no Teu Evangelho. É pelos méritos de Cristo que nós oramos, nos aproximamos de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar.